de tudo isso, a gente tem sempre a equipe da BIC muito prestativa e muito presente de todos no mercado, oferecendo todo o suporte digital, presencial, quando é possível, e tudo mais. Então, a gente está muito satisfeito, muito obrigado pela presença de todos. É um evento, é um tipo de evento que a gente espera que vá crescendo e ficando cada vez mais específico e melhor, à medida que vocês do mercado também tiverem demandas diferenciadas, deixe a gente saber disso, para que a gente possa fazer esses ajustes e trazer os temas que são os temas mais importantes e mais especiais para vocês, né? Alguns recadinhos e toques especiais sobre o dia de hoje é assim: quem está com um nome como Alexandre Monteiro, entrou com o link que apresenta o nome Alexandre Monteiro, se for possível, por favor, mude, coloque o seu próprio nome, né? Vai lá no local correspondente e faz uma correção para alterar o nome. Uma outra informação é que o nosso gerente comercial, Alexandre Monteiro, vai estar, ao longo de todo o evento, colecionando as perguntas pelo chat. Então, fiquem à vontade, chateiem à vontade, por favor, vão relacionando as perguntas e as dúvidas no chat. Ele vai colecionar tudo isso, porque no final da apresentação do Aurélio, as perguntas serão todas... Nós vamos ter um tempo de debate, de perguntas e respostas e troca de ideias, e, nesse momento, o Alexandre então vai poder repassar todas essas perguntas para o Aurélio, na medida do possível e do tempo. Na verdade, nós não temos muito problema de tempo, o processo é muito mais dependente do telespectador, aí, de uma maneira geral. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para avisar. Agradecer a todos, muito obrigado pela presença, agradecer ao Aurélio e à BIC pela disponibilidade de preparar para a gente esse conjunto de conteúdos que nós vamos ter daqui até novembro, agradecer a infraestrutura aí do pessoal que montou tudo, chateiem, perguntas pelo chat, e o material vai estar no YouTube disponível para todos. Agora quero passar a bola aqui para o nosso guru, o Aurélio Rocha, que vai dar início a essa belíssima apresentação. Desejo que tenhamos uma tarde espetacular, com muita informação boa. Tá bom? Boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estão todos aí me vendo? Estão sem nenhum problema, né? Então tá bom. Boa tarde a todos. Vamos ver se a gente tem aí uma hora de bastante proveito nesse nosso bate-papo. Como o Abreu comentou, por favor, qualquer pergunta, qualquer dúvida que tenham, é só colocar essa dúvida no chat, que a gente vai tentar responder no final da apresentação para vocês. Então, eu começo dizendo alguma coisa para vocês sobre aditivos para umectantes e dispersantes para tintas de madeira. Então, o que a gente vai falar hoje aqui nesse bate-papo? Opa, não está caminhando aqui. O que nós vamos falar hoje nessa hora aqui? Primeiro, um pouquinho da teoria do aditivo umectante dispersante, para que a gente não caia diretamente à aplicação dos mesmos. Depois, nós vamos avaliar um pouquinho a qualidade da dispersão com relação à estabilização do pigmento, produtos por aplicação. Então, nós vamos falar um pouquinho dos aditivos mais recomendados para as tintas base água, vamos falar um pouquinho dos conceitos de moagem, vamos falar um pouquinho da resistência ao manchamento, principalmente em tinta de madeira, onde isso é muito importante, né, com várias aplicações de madeira, por exemplo, para cozinha, né, para móveis de cozinha. Vamos falar em tintas de radiação, né, tintas curadas por ultravioleta, e vamos falar especialidades, nesse caso, de pigmentos orgânicos, inorgânicos, cargas minerais, sílicas, enfim, diferenciar um pouquinho. E, por fim, a tradicional tinta base solvente, tudo que nós temos hoje a nível de solvência. Então, a primeira coisa que nós temos que começar a pensar quando a gente fala de umectação e dispersão do pigmento, claro, é no pigmento propriamente dito. E se a gente olhar a cada família de pigmentos, se nós formos dividir os pigmentos em famílias, nós poderíamos começar
Primeiro, pela característica química deles. Então, já vamos diretamente, se ele é orgânico ou inorgânico. Dentro dos orgânicos, por exemplo, nós poderíamos dividir a classe de pigmentos orgânicos em várias delas. Pigmentos à base de fitalo, quinacridona, e assim vamos. Né? Um monte de diferentes químicas para cada tipo de pigmento. O que é importante, então, a gente observar? Vamos primeiro nos ater a estas propriedades básicas dos pigmentos, que para nós o que mais interessa nesse momento é começarmos com o tamanho de partícula e área superficial. Em outras palavras, quanto maior o tamanho de partícula, menor será a área superficial do pigmento. E o inverso, quanto maior a área superficial, menor o tamanho de partícula. Isso é importante, fundamental, porque ele vai dizer, esse número vai nos dizer quanto nós vamos precisar, molécula a molécula, de aditivo para poder encapsular a nossa quantidade de pigmento dentro de uma dispersão, dentro de uma moagem. Então, se vocês tomaram em conta como primeira propriedade tamanho de partícula, a segunda, não menos importante que a primeira, é a polaridade dos pigmentos. Polaridade dos pigmentos, também nós poderíamos aí ter pigmentos de média, baixa, muito baixa, extremamente baixa polaridade, etc. Então, vamos nos ater basicamente a duas famílias polares, os de baixa polaridade ou os apolares, e aí podemos classificar praticamente todos os pigmentos orgânicos. Gostaria só de frisar, nesse momento, que nós não temos um pigmento 100%, ou vamos dizer, totalmente zero a nível de carga elétrica. A resultante de carga elétrica na superfície do pigmento, ela sempre existe. Claro que nos pigmentos orgânicos, tendendo sempre a zero, ou seja, mais baixa que se pode. E em pigmentos inorgânicos, já ao contrário, as polaridades são muito altas. Por exemplo, óxido de ferro, dióxido de titânio, são pigmentos com alta polaridade. Então, nesse ponto, a gente começa a ter, poder saber como nós vamos trabalhar com a estabilização dos nossos pigmentos dentro de cada sistema de tinta que a gente vai trabalhar. Por exemplo, em sistema base-água, a propriedade físico-química mais importante para dispersão e estabilização do pigmento é a repulsão eletrostática. A repulsão eletrostática, ela vai basicamente tentar, com a molécula polimérica, a molécula do aditivo, com os seus radicais ativos, neutralizar a carga elétrica do pigmento que a gente está falando. A segunda é a estabilização estérica, ou o impedimento estérico. Da química orgânica, que todo mundo lembra, é uma ligação química feita à base de polímero, onde nas suas extremidades nós temos uma carga elétrica. Essa carga elétrica vai ser responsável para fazer a ancoragem da molécula de aditivo na superfície de cada pigmento. Essa estabilização estérica envolve uma quantidade de carga elétrica muito pequena. E então, o que mais vai ser importante é o tamanho da molécula, é o tamanho do polímero, é o tamanho do aditivo, para ver o quanto nós vamos conseguir manter separada uma partícula de pigmento da outra, como vocês podem ver aqui. E a terceira e última estabilização, não menos usada e não menos importante que as duas primeiras, e diria mais, inclusive o sistema hoje de tintas aonde mais cresce, ou seja, uma tinta hidrossolúvel. Então, numa tinta hidrossolúvel, aonde nós temos bastante carga elétrica e nós temos também bastante, digamos assim, pigmentos apolares, é importante que nós conheçamos também o que nós chamamos de estabilização eletroestérica. Em outras palavras, é uma combinação entre um impedimento estérico e uma repulsão eletrostática. Então, basicamente, o mecanismo de estabilização é um mecanismo puro e simples ácido-base, onde o aditivo ele é carregado positivamente com o seu radical ativo, ou seja, aquele radical que vai ancorar a superfície do pigmento, ou ele pode ser básico ou ácido, dependendo do quê? Dependendo da superfície do pigmento. Em geral, esses aditivos eles têm como resultante de carga elétrica, cargas elétricas levemente positivas.
tá? E essas cargas elétricas serão responsáveis por ancorar na superfície do pigmento, que, em geral, tem uma resultante de carga elétrica levemente ácida, principalmente se falando em pigmentos orgânicos. E a segunda propriedade é a interação hidrofóbica, muito mais vista em sistemas base-água, onde o grupo afínico com o pigmento é um grupo hidrofóbico que vai absorver na superfície do pigmento, usando como auxiliar o próprio meio, que é o meio aquoso, que é a água, altamente carregada. Então, basicamente, o que nós temos em termos de estabilização é o pigmento em forma aglomerada, inicialmente sendo homogeneizado no sistema de resinas ou veículo, ou água, ou solvente, e aí o aditivo vem e ancora na superfície do pigmento. Ele ancora na superfície do pigmento, mantendo, então, as partículas de pigmento totalmente separadas uma da outra, que esse é o objetivo que nós buscamos numa estabilização de pigmento. Então, sacamos a aglomeração, encapsulamos o pigmento com o aditivo, através do seu radical ativo, e com isso a gente evita com que o pigmento volte a se aglomerar, volte a se juntar novamente. Então, nós vamos ter, a partir desse momento, a gente pode definir 3 tipos de dispersão facilmente observada na prática em nosso laboratório. A primeira, onde nós temos um pigmento que nós chamamos de floculado, e, em outras palavras, todas as propriedades dos pigmentos, do pigmento, perdão, todas as partículas do pigmento estão totalmente unidas entre si, ou seja, estão realmente aglomeradas, e essas partículas não, desta maneira, não fornecem à nossa tinta nenhum tipo de propriedade. Ela não vai desenvolver cor, não vai desenvolver nenhum tipo de propriedade óptica, como brilho, cor, força de tingimento, etc. Força protetiva em termos de pigmentos anticorrosivos, e vão, além de tudo isso, como elas vão se aglomerando, vão se juntando, elas vão se sedimentar muito rapidamente. Aí, então, nós começamos a dispersar os pigmentos, e aí podemos encontrar 2 tipos de aditivos umectantes e dispersantes. O que nós chamamos, primeiro, o aditivo defloculante. Aditivo defloculante é aquele que vai levar o pigmento para um estado total de partícula primária, ele vai encapsular o pigmento com o radical ativo de cada aditivo, e a parte polimérica do aditivo, por impedimento estérico, vai manter a outra partícula de pigmento separada, também através do tamanho molecular desse polímero. Então, com isso, a gente garante que cada uma das partículas de pigmento vão estar separadas uma da outra, sem a formação de qualquer tipo de rede tridimensional, de qualquer tipo de rede cristalina. Este tipo de dispersão vai dar ao nosso pigmento o maior desenvolvimento óptico colorimétrico possível. Então, quando você usa um aditivo defloculante, você consegue, com isso, ter o maior desenvolvimento de cor do pigmento, o maior aumento de brilho, enfim, todas essas propriedades. E o terceiro tipo de dispersão que nós encontramos é o que nós chamamos de floculação controlada, ou aditivo controlador da floculação. Qual é a diferença? Que o nosso pigmento não vai estar disperso? Não. O nosso pigmento estará disperso e estará totalmente estável. Porém, o aditivo em si, ele tem basicamente 3 radicais ativos que estarão nas extremidades de uma cadeia polimérica, a qual tem uma ramificação com o mesmo peso molecular da cadeia principal, e com isso favorece que os radicais ativos se ancorem às partículas de pigmento, ou até se unam com uma outra molécula de aditivo através da ponte de hidrogênio, fazendo que, com isso, a gente gere a esse sistema uma espécie de uma rede tridimensional. E essa rede tridimensional vai ser fundamental para dar uma propriedade à nossa tinta, que é proteção, propriedade protetiva. Então, quando você pensa em um primer, quando você pensa em um fundo, onde você quer
preencher toda a sua superfície para dar proteção a ela, a gente tem que trabalhar com um aditivo controlador da floculação. Nesses dois casos, para a gente frisar bem, não existe nenhum tipo de perda de cor ou perda de estabilidade na dispersão, uma vez que bem feito. Claro que o aditivo defloculante ele vai promover ao sistema um desenvolvimento óptico muito maior que um controlador da floculação, que já nesse caso, como eu já disse, vai dar uma propriedade protetiva muito mais acentuada ao nosso sistema. Muito bem. Qual é o critério de seleção dos aditivos que a gente vai usar? Primeiro, para pigmentos inorgânicos, a gente tem que levar em consideração que as suas superfícies são sempre polares. Tem sempre tamanho de partícula relativamente grande e, como consequência, uma área superficial pequena. Para isso, a gente pode dispor, tanto como controlador de floculação como defloculante, um aditivo umectante dispersante de baixo peso molecular, com pequenos ou pouca quantidade de grupos afínicos com o pigmento, porém com grupos afínicos com uma polaridade mais acentuada. No caso de pigmentos orgânicos, a superfície, como eu já comentei com vocês, ela tem uma polaridade, mas uma polaridade muito baixa, onde nós temos tamanho de partícula muito, muito pequena, consequentemente, para o mesmo volume, a área que eu tenho disponível para estabilizar, a área que eu tenho disponível para umectar esse pigmento é muito grande, é uma área superficial muito grande. Nesse caso, senhores, onde o impedimento estérico será fundamental para a estabilização desse pigmento, nós vamos sempre trabalhar com aditivos umectantes e dispersantes de alto peso molecular. Então, nós vamos ter, nesse aditivo umectante e dispersante, o segredo qual que é? Grupos ativos com o pigmento em blocos, porque quanto mais grupos ativos, menos espaço livre eu vou deixar na superfície do pigmento, e uma fração polimérica, uma parte polimérica do aditivo, que quanto maior e mais entrelaçado for o peso molecular, mais estabilidade estérica eu vou conseguir na nossa dispersão. Isso tudo traz para a gente o quê? No final, a quantidade de aditivo que eu tenho que usar para dispersar cada família ou cada tipo de pigmento. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a carga mineral, ela começa com pigmento de alta, uma partícula de alta carga mineral e um tamanho de partícula muito grande. Consequentemente, pouca área superficial para ser molhada. Eu preciso de pouco aditivo. Aí o dióxido de titânio já começa a aumentar. Um pigmento inorgânico colorido, como óxido de ferro, por exemplo, já aumenta um pouco mais. Pigmento orgânico. Pigmento orgânico, você vê que a gente coloca aí uma faixa muito grande de dosificação. Por que isso, gente? Basicamente porque as famílias diferentes de pigmentos orgânicos vão precisar de mais ou menos aditivo dependendo da sua área superficial. E a mesma coisa com os negros de fumo. A gente fala, negro de fumo, eu preciso de mais aditivo. Mas existe negro de fumo onde nós não temos que ter um jetness, nós não temos que ter uma profundidade do negro tão grande, então nós usamos um negro de fumo que tem mais força de tingimento do que colorimétrica, então a gente pode usar menos aditivo, dependendo aí de que tipo de negro de fumo nós estamos trabalhando. Então, para que a gente tenha ideia de como funciona uma boa umectação e dispersão de um pigmento, vejam uma dispersão de um azul de ftalocianina em água, por exemplo. Então, nós colocamos o aditivo na água sem absolutamente nenhum, o pigmento na água, sem absolutamente nenhum aditivo. E aí, ó, uma gotinha do aditivo. Então, a hora que o aditivo cai no sistema, ele entra no sistema, ele tem uma umectação imediata à superfície do pigmento. Naquele primeiro filminho que eu mostrei para vocês, o polímero ele se junta à partícula de pigmento, molha aquela partícula, estabiliza aquela partícula e faz com que o pigmento tenha fluidez dentro do sistema, tenha a sua dispersabilidade bem mais fácil dentro do sistema. Tá? Então, com isso, nós vamos ter no final, em qualquer tipo de mistura de cores, por exemplo, um preto e um branco, para fazer um cinza, uma estabilidade total nessa cor. Quando a gente busca evitar o que nós chamamos de dropout, né?
eliminar a flotação, em outras palavras, do pigmento. E para um teste muito simples, um teste de Robout, onde a gente coloca a tinta pré-diluída num ângulo de 45 graus, somente escorrendo, ou seja, um flow. Esperamos aí uns 10, 15 minutinhos para dar uma secada, e então começamos a fazer essa fricção. Essa fricção que a gente faz nada mais é do que mudar o tamanho de partícula. Vocês lembram que a gente só fez um flow, ou seja, partícula sem nenhum cisalhamento. E aí eu começo a cisalhar, mudo o tamanho da partícula e se há flotação do pigmento, ela aparece claramente e rapidamente. Aonde não há a flotação do pigmento, onde ele está totalmente estável, embora a gente reduziu o tamanho de partícula, cisalhou mais na aplicação, como ele está totalmente estável, totalmente desenvolvido, não há alteração de cor em diversas aplicações. Isso é muito importante, vocês sabem muito bem. Por exemplo, quando se muda a aplicação de um pincel, por exemplo, para uma pistola. Então, nós estamos atomizando mais a partícula, então esse problema de flotação pode aparecer com muito mais frequência. E quando se fala de tom pleno, o que se busca também, apenas como exemplo, é você poder desenvolver o pigmento colorimetricamente o máximo possível e ter ele totalmente defloculado e estabilizado. Porque não adianta você conseguir fazer uma prévia defloculação do pigmento e depois, com o tempo, você tem esse pigmento perdendo a estabilidade e perdendo a sua força tintória. Tá? Então, muitas vezes, como nesse primeiro caso, você vê uma intensidade maior imediatamente após a dispersão, mas depois de um certo tempo, uma perda dessa intensidade colorimétrica. E é muito muito melhor para o nosso sistema quando isso se mantém constante. E aí, como consequência, você pode, por exemplo, no caso de pigmento inorgânico, do mesmo jeito, né, reduzir aqui com dióxido de titânio, e aí você vai tendo as várias possibilidades. Quando você tem ambos os pigmentos que você misturou, ambos os concentrados que você misturou, não estabilizados, aí você, para ter uma ideia, você tem, no caso, o titânio não estabilizado e o vermelho estabilizado. Observe que, nesse caso, você vê o vermelho mais acentuado. Agora, o inverso, onde você tem o vermelho floculado não estabilizado e o titânio estabilizado, veja você que tem menos intensidade da cor, quer dizer, você está com mais o tom de branco, né, um vermelho mais claro, e aqui no final, quando você estabiliza ambas as dispersões, tanto do vermelho quanto do branco. Então, você tem uma cor totalmente homogênea dentro desse sistema. No caso de negro de fumo, que eu comentei com vocês quando eu mostrei aquele slide dos vários pigmentos, o que vocês têm que levar em consideração é o que você quer do negro de fumo, para ver que negro de fumo você vai utilizar. Eu quero um negro de fumo para fazer um tingimento. Então, eu preciso de um negro de fumo com uma intensidade colorimétrica, como esse caso, por exemplo. Não, eu posso usar um negro de fumo que tenha uma intensidade colorimétrica menor, que tenha um tamanho de partícula um pouco maior, que eu vou usar ele para quê? Para fazer tingimento. Então, é onde a gente busca a escolha dos pigmentos antes de você escolher o aditivo que você vai usar para dispersão. E para cada um deles, a gente tem uma alternativa. Então, basicamente, como você vai testar isso, é observar a tendência colorimétrica de pigmento. Então, a defloculação do pigmento, ela tem que sempre observar o sentido anti-horário. Então, por exemplo, quando você tem um pigmento amarelo, se ele, observando esse gráfico, se ele se torna avermelhado, você pode já ficar com, vamos dizer assim, com a orelha em pé, porque ele deve estar floculado. Porque ele, na realidade, ele tem que estar esverdeado. O verde tem que estar mais azulado, o azul mais avermelhado e assim por diante. Então, com isso, nós conseguimos, então, uma perfeita dispersão dos pigmentos. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora especificamente dos aditivos que nós recomendamos para vocês, umectantes e dispersantes para
as tintas base água para ser usada no espectro de tintas para móveis e madeira. Basicamente, se eu mostrar esse gráfico para vocês, vocês vão falar, opa, que legal, isso aí já tenho tudo que eu preciso. Então, nos vários sistemas base água, senhores, o que eu aconselho sempre para vocês é, antes de você começar a escolher o aditivo que você usa, conheça bem a sua formulação. Conheça bem que tipo de sistema base água você vai trabalhar. Por exemplo, um sistema que a gente pode chamar de híbrido, onde você tem a presença de solventes orgânicos ou até consolventes, onde você, para dispersão do pigmento, não tem absolutamente nenhum tipo de veículo, tampouco água. Ou em sistemas onde você tem somente água para dispersão do pigmento. Então, você, para cada tipo dessas dispersões, você vai trabalhar com aditivos de família química diferentes uma da outra. Então, por exemplo, como você pode ver aqui, cada um com a sua família química específica. Só como referência, então, por exemplo, aqui o Disperbic 185, um uretânico, nós temos um 192 à base de um poliéster, à base de um ácido graxo. Nós temos aqui, por exemplo, um Disperbic 190, um copolímero acrílico, e assim vai. Então, nós temos várias opções para que você trabalhe com o seu sistema base água, hidrossolúvel, sem solvente, ou seja, sem água, somente resina, e 100% base água. Como critério de seleção, você tem que sempre que levar em consideração o conceito de moagem que você vai trabalhar. Por exemplo, se a gente fala de uma dispersão de pigmentos em água, o que a gente costuma chamar de vez em quando de slurry, né? Mas para concentrado de pigmentos, na realidade, a gente não fala nem slurry, a gente fala concentrado de pigmentos mesmo. Então, aonde você, primeiro, não tem resina, isento totalmente de resina. Então, você vai trabalhar uma formulação muito simples, muito fácil, com água, um bactericida, um fungicida, um antiespumante, claro, porque espuma forma no sistema, um aditivo umectante e dispersante, por exemplo, um Disperbic 190 e o pigmento vermelho, no caso aqui que a gente está citando como exemplo. O mesmo conceito você pode usar quando você tem um sistema base água, mas com a presença de uma resina no sistema de moagem. Então, você tem uma emulsão, poderia ser uma resina, uma amina para neutralizar, água também, de novo, o biocida, um antiespumante, o aditivo umectante dispersante, por exemplo, aqui o Disperbic 2013, chama a atenção do Disperbic 2013, que é uma química nova, uma química que nós chamamos de polímero por estrela, um polímero com uma polaridade muito boa, muito alta, e um polímero bastante entrelaçado. Tá? Então, com isso, você pode fazer uma moagem com uma quantidade de pigmento, como vocês podem ver aqui, extremamente interessante. Claro, sempre pensando em estabilidade, desenvolvimento colorimétrico e viscosidade. Porque, claro, se a gente tiver uma viscosidade impraticável, a gente não pode trabalhar com esse tipo de pigmento. Então, como você pode ver aqui, você pode ter uma quantidade de cor ilimitada dentro do seu espectro, trabalhando com esse tipo de dispersante. Você pode dispersar qualquer tipo de pigmento que você queira. Sempre trabalhando em sistemas chamados de slurries ou concentrados puramente em água, onde você tem água bactericida, antiespumante, o aditivo de dispersão e umectação. Aqui, em alguns, muito poucos casos, nós vamos precisar trabalhar com aditivo antissedimentante, principalmente quando a gente trabalha com dióxido de titânio ou óxido de ferro, onde nós temos um peso específico, no caso de titânio, 4,2. Então, nós temos uma tendência, com essa quantidade de titânio, de sedimentação muito grande. Então, a gente recomenda trabalhar com um aditivo reológico para evitar essa sedimentação. Mas, enfim, você pode trabalhar do preto ao branco, do negro de fumo ao branco, amarelo orgânico, vermelho orgânico, enfim, tudo que você pode imaginar a nível de pigmentação, somente numa dispersão em água. Eu recomendo e gosto muito dessas dispersões em água, senhores, puramente em água, porque se torna um concentrado, aonde você pode aplicar dentro da sua planta, dentro da sua fábrica,
para todas as tintas base água que você tem. De repente, você tem lá um sistema base água, vamos dizer, um poliuretano base água, e tem também um epóxi base água, e tem também um UV base água. Então, você pode, com esse concentrado, sem nenhuma resina, 100% compatível com qualquer sistema aquoso, tê-lo como único concentrado de pigmentos para os seus sistemas base água dentro da sua casa. Isso é muito interessante. Então, aqui você vê, por exemplo, uma emulsão alquídica, onde nós temos uma mistura de um pigmento orgânico e inorgânico, e aí você vê, claro, no microscópio eletrônico, com uma magnitude aumentada, então você tem a estabilização do pigmento não existente, e aqui os pigmentos muito bem dispersos, usando, por exemplo, o Disperbic 190. Então, vocês observam a diferença de tamanho de partícula e a diferença de estabilidade. Qual é o nosso objetivo aqui? Lembre-se, numa dispersão de pigmento, para que a gente não tenha problema de cor, para que não tenhamos problemas colorimétricos, nós temos que ter o quê? O tamanho das partículas do pigmento orgânico e inorgânico o máximo possível equalizadas. Se eu consigo deixar numa dispersão bem feita, numa moagem bem feita, com um polímero auxiliar adequado para o sistema, eu consigo deixar o tamanho de partícula igual. Se eu deixar o tamanho de partícula igual, eu não vou ter problema de flotação de pigmento, eu não vou ter problema de perda de cor na estabilidade, enfim, eu vou ter todas as nossas propriedades bem dispersas. Então, por exemplo, num azul de ftalocianina, o que a gente busca, ou perdão, num verde de ftalocianina, o que a gente busca é transparência. Então, veja, quando a gente põe concorrente, é o nosso próprio aditivo, tá bom? Para a gente não falar de outros. É os nossos próprios aditivos não adequados a uma dispersão em água. Então, veja o que pode acontecer. Eu tenho transparência, mas observem esta transparência com o Disperbic 190. Então, é claro que quanto mais um pigmento que tem como característica sua transparência, observe que você pode alcançar um nível de transparência ao pigmento que você vai deixar a sua tinta, a sua cor final de uma forma excelente. Numa redução com branco, por exemplo, você dispersou o titânio em água, depois fez uma base branca com uma emulsão acrílica de alto brilho e, na sequência, você tingiu com violeta. Então, num primeiro painel, você observando aqui o uso para essa brincadeira de um aditivo comum, de um aditivo, digamos assim, base para o nosso trabalho. E aqui, trabalhando com o Disperbic 190. Então, veja que quando você mistura esse vermelho com o branco para obter essa cor final, olha a diferença que você tem entre ambas as cores, entre ambos os desenvolvimentos. Tanto que um ΔE aqui inaceitável, né, acima de 1, e aqui um ΔE muito próximo daquilo que a gente chama de excepcional, muito próximo do zero. Então, quais são os benefícios de uma moagem sem resinas, como eu já comentei com vocês, e usando um aditivo, por exemplo, como o Disperbic 190, mas como vocês viram no primeiro gráfico, podem ter outras alternativas. Primeiro, uma perfeita, como se você estivesse trabalhando com resina ou com qualquer outro tipo de aditivo, absolutamente uma perfeita estabilização e da dispersão do pigmento orgânico e inorgânico. Claro, com isso desenvolvendo ao máximo possível todas as propriedades ópticas do pigmento. Repito, quando eu falo de propriedade óptica, eu estou falando de força tintória, tingimento, brilho, transparência, névoa, você evitar a névoa na sua tinta, e estabilizar tudo isso. Isso é o mais importante. Estabilizar tudo isso e trabalhar num sistema totalmente amigável. Em outras palavras, um sistema que você pode ter um sistema totalmente VOC-free, em outras palavras, um sistema totalmente verde, não o pigmento, mas o sistema totalmente verde, e caminhando aquilo que a gente busca no momento, que é a parte ecológica das nossas tintas. E é o futuro, né, gente? Todos sabem que o futuro das nossas tintas vai ser esse. Com isso, além de tudo isso, nós temos, nessa moagem somente em água, como não existe uma resina, uma compatibilidade quase que 100% em qualquer tipo de resina à base de água. Por exemplo, uma emulsão acrílica, um polímero acrílico, um poliuretano,
em sistema híbrido, em sistemas ultravioleta, enfim, qualquer tipo de resina base água você pode ter um perfeito resultado a nível tintório, colorimétrico, etc., usando esse tipo de moagem. Está claro? Claro que também existe a possibilidade de vocês trabalharem com algum sistema com a moagem em resina, aonde você precisa, por alguma razão, por alguma necessidade, ou até por um critério da sua empresa em trabalhar em moagens com resinas, né? Então, não somente em água direta, mas com resina. Então, nós sugerimos para você começar a sua brincadeira com o Disperbic 2013, aquele polímero que eu comentei com vocês agora, é um polímero 100% sólido, é um polímero também VOC-free, totalmente ecológico, e por isso vocês vão ver mais para frente que, além da água, a gente sugere esse polímero para outras aplicações. Mas ele funciona muito bem em sistema com resina. Eu diria que hoje seria a nossa primeira escolha quando você tem resinas solúveis em água ou alguma emulsão para fazer essa dispersão, e ela vai proporcionar, do mesmo jeito que nós vimos até agora, uma excepcional estabilização na dispersão dos N pigmentos que a gente possa dispersar. Por exemplo, você vê aqui a moagem desse pigmento, um vermelho orgânico numa resina base água. Então, no primeiro caso, a gente teve o cuidado de moer sem aditivo. Aqui nós moemos com um aditivo convencional e aqui com o Disperbic 2013. Veja a diferença em transparência que a gente encontrou nos 3 casos. Tá? Então, dá uma olhada no resultado que nós tivemos nessas 3 aplicações. Benefício que você pode ter uma moagem sem resina em slurry, como nós já dissemos anteriormente, com relação aos sistemas de resina onde você tem, aos sistemas de moagem onde você tem resina, é basicamente a compatibilidade. O que é importante mencionar aqui para vocês, importante deixar claro, que ambos os casos, tanto com resina como sem resina, nós temos condições de oferecer o aditivo A ou o aditivo B para cada um dos sistemas e você vai ter o resultado exatamente iguais. As moagens sem resina, você tem como grande propriedade ou grande avanço, você ter uma compatibilidade geral para todos. Com toda sinceridade, quem trabalha com sistema base água industrial, como é o caso de vocês, principalmente em tintas para madeira, e dentro do seu portfólio de tintas existem vários veículos, um poliuretano, um poliéster hidrossolúvel, um poliuretano base água, um epóxi base água, um acrílico. Então, o sistema sem resina te dará toda essa compatibilidade em vários sistemas. Como nós dissemos, você tem aqui, com o Disperbic 2013, lembra que eu comentei anteriormente que você pode usar o Disperbic 2013 em várias aplicações? Uma delas também é em moagem sem resinas, aonde você tem o mesmo tipo de slurry que a gente viu lá atrás com o Disperbic 190, também você pode ter com o Disperbic 2013. Vocês podem perguntar e eu já vou respondendo. Opa, que legal, então eu posso ter o Disperbic 2013 como um dispersante umectante único para minha moagem no sistema base água, para a linha industrial, tanto com resina quanto sem resina, perfeitamente. Aí está uma sugestão de fórmula onde vocês podem trabalhar tranquilamente com esse aditivo. O que nós temos? Do mesmo jeito que lá atrás com o Disperbic 190, água, um bactericida, um antiespumante, o Disperbic 2013, em muito poucos casos um aditivo reológico, pigmento e fecha a sua dispersão, fecha a sua moagem. Então, você pode trabalhar perfeitamente bem com qualquer um dos casos. Quais os benefícios que o Disperbic 2013 pode dar para vocês num primer, por exemplo? O bloqueio do tanino. Então, quando você tem na sua madeira problema com taninos saindo do corpo da sua madeira com o tempo, esta seria a nossa primeira sugestão para que você trabalhasse como aditivo de dispersão de suas cargas e pigmentos. Porque tanto em sistema emulsionado como sistema solúveis em água, você vai ter o bloqueio do tanino. Você vai ter, do mesmo jeito, excelente estabilização dos pigmentos, um aditivo
com a maior compatibilidade de todos os aditivos BIC em sistema base água. Vocês vão ver lá para frente que a gente vai sugerir em outras áreas também. Como já disse, pode trabalhar a nível de slurry, se você preferir, e nenhum impacto na estabilidade dos sistemas que têm sensibilidade ao pH. Então, tem sistemas, vocês sabem melhor que eu, que há sensibilidade de pH. Então, nesse caso, o Disperbic 23 é totalmente estável em qualquer faixa de pH, tá certo? Então, tintas à base de resinas catiônicas, esse aditivo a gente recomenda bastante para vocês quando vocês necessitam de bloqueio do tanino. Tá? Então, aqui vocês podem ver facilmente a compatibilidade do Disperbic 2013 num sistema base água, no sistema emulsionado, numa resina catiônica, e aqui um outro aditivo qualquer. Veja que o nosso próprio Disperbic 190, eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Aqui o BIC 155, que é um polímero acrílico de fração metilmetacrilato muito grande, e aqui, como já disse para vocês, um polímero que é o Disperbic 190, e aqui o Disperbic 2013. Então, veja a diferença de dispersão quando você trabalha num sistema com resina catiônica desse tipo. Então, você vai ter um resultado, como eu já comentei no slide anterior, com relação ao bloqueio de tanino, o melhor possível. E é aí que a gente recomenda para vocês em compatibilidade. Se vocês precisarem, com o maior prazer, vai estar disponível para vocês uma fórmula sugestiva inicial para esse tipo de aplicação. Quais são os benefícios, então? Resumindo e repetindo aquilo que a gente já falou com relação ao Disperbic 2013. Eu acho que seria pesado demais eu repetir, mas para sistema base água hoje, aonde eu preciso fazer a moagem com resinas, com alguma resina presente, o Disperbic 2013 é a nossa primeira opção. Se você precisa dispersar ou quer dispersar na forma de slurry, ou seja, sem resina, eu colocaria ele como primeira opção quando você tem que vai trabalhar com o sistema catiônico, para bloqueio do tanino, por exemplo. E, em geral, sem essa necessidade, você poderia, então, também pensar no Disperbic 2013. Tá? Uma aplicação ainda interessante do Disperbic 2013 em sistema base água, senhores, é com relação à dispersão de sílicas fosqueantes. Então, quando você vai fazer um verniz base água e você quer desse verniz várias faixas de brilho, então você não precisa fazer 2, 3, 4 lotes de fabricação com diferentes brilhos. Você pode fazer um lote só com um brilho total e você usar um concentrado com Disperbic 2013 dispersando sua sílica fosqueante e do seu verniz base, ou seja, o seu verniz brilhante, você vem fosqueando totalmente estável a dispersão de sílica nesse sistema, com o Disperbic 2013, em água, puramente. Então, aqui, um detalhe da formulação, dessa dispersão, Disperbic 2013, uma sílica fosqueante, e aqui você tem a nova geração, que é a geração com Disperbic 2013, onde você tem um perfeito concentrado de sílica. Esse concentrado você adiciona na sua tinta e vai fosqueando até o momento que você quer. Com relação à resistência ao manchamento, quando você trabalha com uma tinta de acabamento, onde você tem, principalmente em gabinetes para cozinha, para móveis de copa e cozinha, onde você tem basicamente que ter uma resistência total a manchamento, tipo café, chá, vinho, essas coisas todas, então nós temos que escolher adequadamente o nosso aditivo. Então, senhores, de uma maneira geral, eu vou resumindo aqui para vocês que nós temos, quando você precisa estar trabalhando com um primer dessa natureza, você precisa, nesse momento, então, pensar em estas resistências. E aí nós sugerimos para vocês tanto o nosso Disperbic 2080 quanto o nosso Disperbic 2081, que são os aditivos que proporcionam para vocês, como vocês veem essas 3 aplicações aqui, ó, a linha em preto, café, em vinho, em
em vinho, o vinho tinto, e em branco, em azulzinho, água. Então, vocês veem aonde nós temos a melhor resistência em todos os casos de todos os aditivos testados, usando esse Disperbic 2080 ou 2081. Inclusive a nível de brilho, com um brilho bastante interessante. Então, quando você requer resistência a manchamento, senhores, atenção, porque o aditivo que você vai escolher, ele é fundamental para que você não tenha esse problema. Claro que não só o aditivo, como agora, mantendo o aditivo constante e variando o tipo de dióxido de titânio, você vai ter também uma diferença muito grande nesse manchamento. Então, observem, cuidado, embora titânios vários existentes no mercado sejam contratipo um do outro, muitas vezes a propriedade final nesse tipo de aplicação, como vocês podem ver nesse slide, podem ser bastante diferentes. Tá claro? Então, eu sugiro para vocês, em tintas onde você precisa de resultados em resistência a manchamento, ou seja, acabamentos com resistência a manchamento, principalmente em móveis de cozinha, pensar um pouquinho no seu sistema base água utilizando o Disperbic 2080 e Disperbic 2081, específico para esse tipo de aplicação. Vamos falar um pouquinho agora em sistema ultravioleta. Então, começando em sistema ultravioleta, quais os aditivos que a gente indica para isso? A tecnologia de ultravioleta é uma das tecnologias, senhores, que mais cresce no mercado de madeira hoje em dia. Então, em particular, os sistemas ultravioleta sem solventes são sistemas sempre com alta viscosidade, claro, sem solvente nenhum, e com condições de aplicação extremamente exigentes. Então, alta velocidade, flash-off praticamente zero, diferentes tipos de rolo ou cortina, enfim, o que quer que seja como elemento de aplicação. E, além disso, uma tendência muito grande para esses sistemas se tornarem cada vez mais pigmentados. Vocês se lembram muito bem, começamos lá atrás, claro, vocês são dessa linha de formulação, nós começamos lá atrás com praticamente vernizes ultravioleta. Hoje tem todos os tipos de cores sendo aplicadas em ultravioleta, claro, graças ao desenvolvimento de novas técnicas e novos tipos de aplicação, né? Então, nós temos produtos, claro, para atender esse tipo de demanda. Então, os nossos aditivos umectantes e dispersantes, a ideia é oferecer para vocês tudo o mais ligado possível a sistema ultravioleta. O primeiro deles é sempre tentar trabalhar ou com um aditivo 100% sólido ou trabalhar com um aditivo entregue para vocês ou fornecido para vocês dentro de um diluente, ou seja, diluído em um diluente reativo que seria o mesmo diluente ou mesmo monômero reativo que você usa na sua formulação, ou muito similar, claro. Tá? E, claro, totalmente compatível com seus monômeros e oligômeros e sempre buscando o quê? Uma redução na viscosidade de moagem para que te dê uma maior fluidez na aplicação, sempre buscando uma perfeita estabilidade do pigmento ao maior longo prazo possível e proporcionando propriedades colorimétricas, óticas, eu vou resumir, como que a gente já falou até agora, o máximo possível. Então, nós temos aí algumas sugestões para vocês, por exemplo, o Disperbic 111. O Disperbic 111 é a nossa primeira recomendação para dispersão de dióxido de titânio e cargas minerais em sistema ultravioleta. É um aditivo que consegue reduzir bastante a viscosidade de moagem do seu dióxido de titânio. Temos ainda para pigmentos inorgânicos, vocês se recordam o 2013 que a gente falou lá atrás? O mesmo 2013 para um sistema de dispersão com resina sem solventes, ou seja, um sistema 100% ativo, né? Um sistema puramente ultravioleta. E também o nosso Disperbic 2155, que é um aditivo que nós chamamos um aditivo multiuso, que ele vai em várias aplicações, inclusive em sistema ultravioleta. Então, além disso, eu já falo dele na sequência, nós recomendaríamos inicialmente um Disperbic 111 para pigmentos de dióxido de titânio, um 2013 para pigmentos inorgânicos e
orgânicos, um 21,55 para pigmentos orgânicos e também, né, eu inverto um pouco, e também para pigmentos inorgânicos. E, em especial, o Disperbic 2158 é um polímero diluído em DPGDA a 60%, unicamente oferecido para vocês e desenvolvido para dispersão de sílica fosqueante. Essa sílica para que você tenha, do mesmo jeito que nós falamos agora há pouco, para dispersão de sílica em base de água, a gente fala agora aqui no sistema ultravioleta, para que você tenha uma dispersão de sílica feita no seu monômero, aonde você vai usar o teu verniz ultravioleta alto brilho e pode fosquear até onde você quiser usando essa pasta fosqueante. Totalmente estável, totalmente compatível com o seu sistema. Então, somente para que você acompanhe aqui rapidamente, quando você usa diferentes aditivos em termos de brilho. Então, disperso aí em um monômero acrílico, um monômero que você usa na sua casa, no seu sistema UV. Então, por exemplo, uma dispersão feita com vários aditivos, como você pode ver aqui, veja que com o Disperbic 111 e Disperbic 2013 você consegue o maior desenvolvimento de brilho que você possa imaginar. Quando a gente fala em termos de viscosidade, você pode ver que a viscosidade, no caso da dispersão desse dióxido de titânio, ela sempre chega a uma viscosidade numa dosificação de aditivo diferenciada uma da outra. Veja que, nesse caso, só comparando o Disperbic 111 com o 2013, com menos aditivo, você já chega numa viscosidade baixa de moagem usando o Disperbic 111, aonde você tem que chegar com o Disperbic 2013 um pouquinho mais lá na frente. Com o Disperbic 2155, quiçá ainda mais. E com um aditivo convencional, um aditivo standard, aí você tem também um comportamento de viscosidade diferente. Em alguns casos, até você não consegue chegar a uma viscosidade ideal de moagem. Então, isso é uma análise básica que a gente faz para um sistema de tão alta viscosidade e tanta necessidade de fluidez como esse, né? Então, agora vamos alterar um pouquinho, mudar um pouquinho o titânio. Mudando um pouquinho o titânio, você observe o que acontece em termos de reologia, em termos de propriedades reológicas do seu sistema. Veja que com o Disperbic 111, né, Disperbic 2013 e um aditivo standard, você modifica a sua reologia dependendo do tipo de pigmento que você está trabalhando. Então, conforme você muda o pigmento, também você muda a reologia. Porém, senhores, observem que em sistema ultravioleta, para dispersão de titânio, com Disperbic 111, você sempre terá, para qualquer tipo de pigmento, a menor viscosidade de moagem possível, né? No caso de pigmentos coloridos, por exemplo, quando a gente passa de um titânio e vem inorgânico colorido, você já observa aqui que com o Disperbic 2013 você tem o maior desenvolvimento colorimétrico. Então, é aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, quando a gente sugere para titânio, Disperbic 111, para pigmentos inorgânicos e orgânicos, o Disperbic 2013, porque ele tem uma performance superior ao Disperbic 111 nesse caso. Quando a gente passa para um pigmento orgânico, e aí você trabalha a nível de reologia, observe que o Disperbic 2013 apresenta uma fluidez ou uma propriedade newtoniana muito constante, o mesmo com o Disperbic 2155, e com alguns aditivos outros standard, que nossos mesmos, a gente atinge em algum momento uma viscosidade baixa. Mas observe que a gente tem que entrar com uma quantidade de aditivo muito maior, né, do que, no caso, um 2013 ou um 2155 para chegar a essa viscosidade. Então, está aí as vantagens que vocês têm a nível de escolha do correto aditivo para os vários sistemas. Tá? Aqui a mesma coisa em termos de poder tintório, poder de tingimento. Observe que quando você usa menos aditivo, você encontra com o Disperbic
2013 um desenvolvimento colorimétrico muito mais rápido que outros, tá certo? E aí você tem a sua escolha para cada tipo de pigmento. Então, a gente vem bater nessa tecla do Disperbic 2013 para os pigmentos orgânicos no seu sistema ultravioleta. E, por fim, como comentei com vocês, o Disperbic 2158 para sistemas para dispersão de sílica, para que você tenha uma perfeita pasta mateante ou fosqueante para você trabalhar. Aí aparece também o Disperbic 2159. O que é o Disperbic 2159? Em termos de polímero, é exatamente o mesmo polímero que o Disperbic 2158. Só que o 2159 ele está diluído em um solvente orgânico, em PMA, por exemplo, em Dalvanol PMA. Por quê? Para que você possa usar esse mesmo polímero com essa mesma eficiência em uma tinta simples, uma tinta normal, base solvente. Então, você, com esse tipo de dispersante, com esse tipo de pasta fosqueante, você pode trazer e trabalhar com quantidades muito pequenas de aditivo para que você logre uma força de redução de brilho a melhor possível. Então, além de tudo, esse aditivo ajudando a dispersar corretamente a sílica, você vai ter no final uma redução de brilho mais rápida e muito mais homogênea, independente da quantidade de aditivo utilizada sobre a sílica. Aqui uma aplicação para que você veja também, quando você tem a sílica perfeitamente bem dispersa, que o nivelamento do seu sistema também melhora muito. Então, aqui observe, sem aditivo, com um aditivo convencional, nosso mesmo, tá? E aqui com o Disperbic 2158. Olha a diferença que você vai ter em termos de nivelamento do seu verniz fosco, tá? Então, é isso que a gente sugere como dispersão de agente fosqueante. Por fim, não menos importante, o que a gente comenta com vocês sobre aditivos umectante dispersante para sistema base solvente. Do mesmo jeito que a gente falou até agora, porém com uma propriedade muito importante, que é compatibilidade. Pela presença de diferentes e vários solventes envolvidos na formulação, claro, além dos polímeros, nós temos que começar a trabalhar com, primeiro, medir a compatibilidade existente entre o nosso polímero, ou seja, a nossa resina, com um aditivo que eu vou escolher. Porque, basicamente, no final, o que você vai ter é uma melhor ou pior umectação e dispersão do pigmento favorecida por esta compatibilidade. Então, como vocês veem aqui, quando você tem na mistura do aditivo com sua, nem com sua resina, senhores, com o seu veículo, resinas e solventes, você tem essa turbidez, por favor, já pode tentar buscar um outro aditivo, porque fatalmente você vai ter uma perda na distribuição desse polímero e, como consequência, uma perda da eficiência na moagem. Para a dispersão em solventes orgânicos, em veículos de solventes orgânicos, você, claro, sabe muito bem que nós temos veículos de polaridades totalmente diferentes uma da outra. Então, desde uma resina alquídica longa em óleo até, por exemplo, um epóxi bicomponente, onde você tem uma polaridade muito alta. Então, nós temos aqui um espectro grande de polímeros, onde você pode trabalhar para dispersar corretamente o seu pigmento. Então, veja, para um polímero totalmente não polar, nós temos um aditivo específico, que é um Disperbic 108, e eu vou lá para o final, no epóxi, por exemplo, que a gente sugere um Disperbic 2152. Claro, existem alguns outros aditivos no meio do caminho que podem ser, de repente, eficientes em cada uma das extremidades desse espectro polar de veículo. Claro que, de repente, um aditivo específico para uma resina específica, ele vai te dar um resultado muito melhor do que um aditivo mais universal. Mas, de repente, você pode trabalhar com um aditivo universal para ter uma coisa só lá dentro. Importante frisar que existem alguns veículos onde existem a resina acrílica termoplástica. Para você fazer uma laca acrílica, se você trabalhar
com qualquer um desses aditivos que aqui estão, o resultado a nível de dispersão de pigmento, claro, desenvolvimento de propriedades ópticas do pigmento e sua estabilização, em nenhum dos casos vai ser tão eficiente quando vocês usarem esse Disperbic 142. Então, o que eu sugiro é assim, quando vocês vão trabalhar com determinado tipo de veículo, use... vocês estão me ouvindo? Houve problema em conexão com alguém? Tudo em ordem? Posso seguir? Pode continuar, Aurélio. Teve alguma caidinha aqui, mas já voltou. Pode continuar. Não, tá bom, desculpe. Então, quando o que eu sugiro é assim, faça uma dispersão no aditivo mais específico para aquele meio e depois vocês podem fazer em paralelo, por exemplo, com um aditivo que vai mostrar para vocês uma universalidade maior, a qual vocês podem, então, ter uma alternativa de usar um aditivo para todos, dependendo da sua necessidade. Tá? Então, aqui vocês têm aditivo para, no caso específico, para dispersão de titânio e pigmentos inorgânicos, tá certo? Algumas sugestões. Aqui você tem as várias sugestões para todos os tipos de veículos que a gente falou até agora. Vocês vão ter à disposição de vocês essa tabela, onde, então, para sistema base solvente, e sistema por radiação, a gente recomenda para você para dispersar agente fosqueante, para dispersar dióxido de titânio, para dispersar pigmento orgânico. E assim por diante, em sistema ultravioleta, sistema base água e sistema base água em cura por radiação. Observe que nós estamos insistindo muito nesse Disperbic 2013 em vários tipos de aplicação. É um aditivo novo, com tecnologia totalmente nova, muito interessante para que vocês conheçam. Senhores, senhoras, muito obrigado por esse tempo. Obrigado aí por a gente poder ter estado juntos aí nessa hora. Eu espero não ter sido longo na minha apresentação e estou à disposição de vocês aí para qualquer tipo de pergunta que tenham. Tá? Com o maior prazer. Oi, Aurélio. Obrigado aí pela aula. Muito obrigado pela explicação. Só deixando claro para o pessoal que quem quiser fazer suas perguntas, por favor, pode colocar no chat. Mas, Aurélio, a gente já tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou falando aqui para você. Qual sistema é mais complexo de estabilização de pigmentos? Um sistema base d'água, UV ou um sistema solvente? Hoje eu posso afirmar para vocês que nenhum dos sistemas você terá dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Você usando o aditivo correto dentro do seu sistema, dentro da sua tinta, você vai ter uma perfeita umectação e estabilização dos pigmentos. Como eu comentei com vocês, no sistema base água, sem resina, no sistema base água com resina, no sistema ultravioleta 100% sólido, no sistema ultravioleta base água ou no sistema base solvente, você elegendo o aditivo adequado para cada um dos sistemas, eu diria para você hoje que você não tem absolutamente nenhum problema em dispersar qualquer pigmento em qualquer sistema. Obrigado, Aurélio. Mais uma aqui. É possível recuperar 100% de uma tinta já floculada? Bom, uma tinta já floculada, nós precisaríamos primeiro ver qual é o grau de floculação que essa tinta está. Eu diria para você, se você parte de uma tinta totalmente floculada, primeiro, a recuperação dessa tinta ela vai ser mais onerosa. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é encher de aditivo lá dentro, colocar uma overdose de aditivo dentro dessa tinta. Então, essa overdose de aditivo que você vai colocar lá, já vai estar encarecendo a sua tinta, mas é uma possibilidade. E além dessa overdose de aditivo, o que nós vamos precisar é cisalhamento. Em muitos casos, somente o aditivo adequado e muita agitação, você consegue recuperar. Em outras vezes, além de bastante aditivo, agitação você vai ter que passar pelo moinho novamente, ou seja, fazer uma outra moagem. E, por fim, não tem solução. Obrigado, Aurélio. Mais uma pergunta. Qual o ganho em cobertura de uma dispersão de titânio com o Disperbic 2013 a 70% com uma dispersão direta?
Bom, eu estou entendendo a sua pergunta, que a dispersão direta seria uma dispersão sem aditivo, ou usando um aditivo convencional. Eu posso adiantar para vocês que você vai ganhar usando um Disperbic, vamos dizer, em água, sorvete, não importa, mas usando um Disperbic 2013, como você citou na sua pergunta, eu diria para você que, basicamente, você vai ter um ganho pelo menos de uns 40%, 50% em todas as propriedades ópticas, com uma vantagem, além de tudo isso, totalmente estável. Quando no primeiro caso, que você não tem um aditivo ajudando nessa dispersão, você consegue dispersar o titânio. Por quê? Porque o titânio tem um tamanho de partícula muito grande, uma área superficial muito pequena, ele mesmo se molha, ele mesmo se umecta, mas ele não se estabiliza. Então, logo depois da moagem, logo depois que você testar, você já vai perder todas essas propriedades do titânio. Mais uma pergunta aqui. A acidez no sistema, tanto UV quanto base solvente, tem influência na performance do aditivo de dispersão? Sempre terá a influência no aditivo de dispersão a acidez do sistema. Vocês se recordam que eu citei em algum caso aí, por exemplo, um Disperbic 2013, onde você tem uma perfeita estabilidade em termos de pH. Então, você tem que escolher o aditivo adequado, porque existem sistemas onde você não consegue fazer uma dispersão totalmente estável num rango, ou num range de pH muito grande e muito variável. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, Aurélio. Qual seria a melhor sugestão de aditivo para um concentrado óxido de ferro transparente em sistema base d'água 100%? Eu entendo que você está falando do sistema base d'água 100%, seria basicamente uma dispersão em água pura, né? Se é isso, eu já diria para você diretamente, não perca tempo, Disperbic 2013. Disperbic 2013, mesmo na presença de resina, mas eu sugiro você fazer só em água, que o resultado vai ser ainda melhor. Obrigado, Aurélio. Mais uma. É possível transformar uma dispersão 100% base d'água em uma dispersão para ser utilizado em sistema universal? Infelizmente, não. Infelizmente, nós vamos ter que trabalhar com o jogo de co-solventes para que a gente possa compatibilizar esse sistema com o sistema base solvente. Eu aí gostaria de fazer uma pequena observação, senhores, pelo seguinte, se nós falarmos em tinta para madeira, se nós falarmos em tinta industrial, a qualidade técnica que nós precisamos da tinta é uma. Se nós falarmos em tinta decorativa, a qualidade técnica é outra. Então, quando a gente fala de um conselho, se vocês me permitirem, o conselho, quando a gente fala de um concentrado universal para tinta para madeira ou tinta industrial, a gente deveria falar ou para base água ou para base solvente, não para ambos. Se a gente falar de uma decorativa, aí sim, a gente pode falar do sistema base água ou base solvente. Tá? Mas existe essa possibilidade, aí nós temos uma outra família de aditivos que a gente falaria numa outra oportunidade, especificamente para esse tipo de concentrado. Mais uma pergunta aqui. Dispersão com BIC 2013 em conjunto com extender de titânio melhora as propriedades? Você se recorda que eu comentei que o Disperbic 2013, dependendo da sua aplicação, ele vai ser um aditivo adequado. Vamos citar aí no sistema ultravioleta. Ótimo. Porém, para um sistema ultravioleta, nós temos lá o Disperbic 111. Você se recorda que eu comentei? Então, o Disperbic 111, ele teria uma performance melhor até que o 2013, tanto no extensor quanto no titânio, num sistema ultravioleta. Já no sistema base água, nós teríamos a opção também do Disperbic 190. Tá? Tá bom. Obrigado, Aurélio. Mais uma. Os aditivos podem ser usados em concentrados, tanto por dispersão ou moagem? Meu amigo, veja bem, o aditivo ele vai fazer a parte química da dispersão e umectação do seu pigmento. O aditivo ele vai encapsular o seu pigmento, ele vai desenvolver o seu pigmento, ele vai separar as partículas do pigmento, vai manter o seu pigmento estável.
a redução do tamanho da partícula, que é onde você vai desenvolver o máximo possível tudo que é óptico do pigmento, uma vez o aditivo já estando presente, é você conseguir deixar as partículas de pigmento o mais igual possível em seu menor tamanho. Se você somente dispersar em caules, por exemplo, você não vai conseguir ter uma partícula tão reduzida quanto se você fizesse isso uma moagem. Tá? A mesma coisa uma moagem. Se você toca uma moagem de pigmento e para ela, por exemplo, em 7 Hegman, você vai ter um tamanho de partícula ao redor de 16, 18, 20 microns. Se você toca essa mesma moagem no mesmo moinho até 8 Hegman de fineza, o seu tamanho de partícula maior vai ser 5 microns. Aí, então, vem a minha resposta com uma pergunta para você. Aonde você desenvolveu mais a cor e as propriedades ópticas desse pigmento? Você concorda comigo que foi numa excelente moagem? Então, senhores, é claro que o cisalhamento, se você usar isso como padrão para todo mundo, tudo bem, ele é o estándar. Mas se você quiser tirar do pigmento o máximo que ele pode dar para você, use a parte física da dispersão, que é a moagem do pigmento, e levar esse pigmento ao menor tamanho possível. Obrigado, Aurélio. Mais uma pergunta. Em sistemas base água, onde se fará a dispersão somente do titânio, faz sentido utilizar os dispersantes apresentados com pastas pigmentadas de mercado ou com colorantes de sistemas tintométricos? Eu, de verdade, não entendi direito a pergunta. Alexandre, repete, por favor. Bom, em sistemas base d'água, onde se fará a dispersão somente do titânio, faz sentido utilizar os dispersantes apresentados com pastas pigmentadas de mercado ou com colorantes de sistemas tintométricos? Quem faz a pergunta é o Pedro. Se o Pedro quiser esclarecer um pouquinho mais. Não, tudo bem, Pedro, acho que eu entendi sua pergunta. Pedro, é o seguinte, se você tiver uma dispersão do titânio a mais estável possível, é óbvio que quando você entrar com um corante universal, tipo, vamos usar o Aquatint aí da Color Mix, por exemplo, se você usar um Aquatint da Color Mix para fazer o tingimento dos seus pigmentos, da sua base branca, quanto mais estável tiver o seu titânio, melhor ele receberá o concentrado, ou seja, o Aquatint, entendeu? Então, você vai ter uma melhor dispersão desse concentrado dentro do seu sistema, tá? Acho que eu falei o nome certo, né, Alexandre? Correto, Aurélio. Então, você vai ter uma melhor interação e integração desse Aquatint dentro da sua base branca. Se você trabalhar com um convencional, aí um poliacrilato da vida para dispersar o seu titânio, muito provavelmente, Pedro, você vai precisar entrar com um aditivo extra no momento de fazer esse tingimento para evitar flotação na composição de cores, principalmente em cores mais profundas. Obrigado, Aurélio. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, por favor, utilize o chat aí. Qual o aditivo mais recomendado para um verniz deck de madeira para evitar riscos e manchamentos? Bom, aí a gente sai primeiro do nosso aditivo umectante e dispersante, né? E vamos aí primeiro para aditivo de superfície. Basicamente, a gente sugere aí para você trabalhar com uma cera. Perdão, abre a câmera, por favor. Obrigado. Então, a gente sugere para você trabalhar aí com uma cera, a primeira coisa que você faz, e um aditivo de superfície que vai te dar uma boa resistência à abrasão. Essa é a nossa sugestão. Então, por exemplo, como cera, nós temos aí uma cera Flower 929, que é uma cera que tem uma resistência fantástica à abrasão, uma resistência excelente a manchamento, pode ser uma alternativa para você. Mais uma pergunta aqui. Há necessidade de utilização de umectantes ou dispersantes em pigmentos de efeito? Sem dúvida nenhuma. Porque o pigmento de efeito, você imagine uma lâmina de alumínio que você está aplicando e você primeiro dispersa essa
lâmina de alumínio, e aí depois você vai aplicar na sua tinta. Se você não tiver essa lâmina de alumínio perfeitamente umectada, ela tenderá a ter posicionamento, vocês estão vendo minha mão aqui, eu acho. Você vai ter problema de diferentes posicionamentos da lâmina de alumínio. De repente, você pode ter uma lâmina na vertical, outra na horizontal, outra na diagonal, enfim. Dará a você, no final, a nível de reflexão da luz nesse alumínio e, como consequência, perda de brilho e aumento de névoa e manchamento na sua tinta. Então, eu sugiro que você também disperse o alumínio através do uso de um aditivo correto para cada um dos sistemas. Existem vários deles que a gente pode falar. Tem mais duas perguntas aqui no chat, Aurélio. O Disperbic 2013 substitui o dispersante e o umectante? Eu imagino que você está perguntando no sistema base água. Sim, claro. Mas aí eu já diria para você até diferente. Dependendo do seu sistema base água que você está usando, está trabalhando, qualquer... Muitas vezes vou pegar, sim, básico, uma tinta latex de parede decorativa econômica. Se usa um aditivo umectante, um noliofenol, se usa um aditivo dispersante, um acrilato. Tá? Não é nem um poli, é um acrilato. Então, basicamente, se você usar um poliacrilato, por exemplo, nosso mesmo adequado, você pode substituir o noliofenol, que hoje é um aditivo banido do mercado, vocês sabem disso, né? E um monômero acrílico comum que você usa como dispersante. Então, resumindo, sim, claro, você não precisa trabalhar com dois aditivos. Nossa recomendação é sempre um. A última pergunta que eu tenho aqui no chat, Aurélia, é qual o prazo de uma dispersão com BIC 2013 de titânio a 70%? Meu amigo, se você seguir aquela formulinha que eu te dei, eu afirmo para você, mais de um ano totalmente estável. Nós temos essa dispersão em cima da nossa bancada, feita pelo nosso pessoal de laboratório, que, aliás, eu gostaria de deixar o nosso laboratório à disposição de vocês para qualquer trabalho técnico que vocês necessitem, qualquer assessoramento técnico, qualquer ajuda que vocês precisem. Nosso laboratório está à disposição, é um laboratório, me permita com toda a humildade dizer, um laboratório de excelência, não só a nível de equipamentos, a nível de condições, mas também a nível de pessoal. Então, eu deixo o nosso laboratório à disposição de vocês. E nós temos lá no nosso laboratório um frasquinho fechado, como se fosse um tambor, só que transparente, claro, para a gente ver. Está há mais de ano lá. Antes da pandemia, de começar a pandemia, em 16 de março, a quarentena, né? Em 16 de março do ano passado, a gente já tinha isso em cima da bancada. Está lá até hoje, totalmente estável, sem 1 milímetro de separação, sem nada de sinérese. Pode acreditar. Aurélio, está aparecendo pergunta aqui, tá? Então, vou te fazendo aqui. Se não der para nós respondermos todas, depois a gente pode mandar por e-mail sem nenhum problema. Temos mais duas aqui. Em uma resina acrílica estirenada, qual o melhor dispersante a usar? Eu sugiro você começar a trabalhar com o Disperbic 2013, essa nossa nova sugestão, tá? Pode ser também o Disperbic 191, pode ser o Disperbic 194, mas se você quer passar por uma excelência, já vai para o Disperbic 2013. Você vai ter resultados fantásticos. A última pergunta que eu tenho aqui, em uma tinta de cor escura, onde se usam umectantes tradicionais e com problema de Hobalt, qual seria o percentual mínimo de 2013 para resolver o problema? É uma tinta látex base d'água. Bom, látex base d'água, eu estou até imaginando que seja uma tinta decorativa. E você está fazendo uma cor profunda, um azul profundo. Precisa haver um azul profundo, um preto, ou um cinza forte, ou um verde forte, ou um vermelho forte. Precisaria ver primeiro como você está trabalhando desde a sua base branca. Se a sua base branca não estiver perfeitamente bem dispersa, você teria que trabalhar, além dela, com um aditivo que ajude a molhar mais o tingidor, o corante que você, o aquatinte que você vai colocar aí para fazer a cor. Então,
eu aí diria que nós teríamos que, dentro dessa sua base branca, primeiro, começar a trabalhar ela lá de trás, se eu estou falando em decorativa, com um BIC 155, por exemplo, para dispersar o titânio e carga, e depois, na completagem, antes de você colocar o corante, você entrar com o Disperbic 181, que é um aditivo que ajuda o recebimento desse tipo de corante e estabiliza bem a dispersão e evita a flotação do pigmento, a separação de cor. Se é uma tinta decorativa, é isso que eu sugiro para você. Você não precisaria nem ir até um Disperbic 2013. Bom, Aurélio, terminamos aqui as perguntas. Se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Meus amigos, eu gostaria só de terminar agradecendo a todos aí pela paciência, por esta hora e 20 minutos aí que eu estou falando com vocês, que eu estou trabalhando com vocês. Gostaria de agradecer muito a sua atenção. Eu me coloco 100% à sua disposição para qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de esclarecimento. Você tem aqui todo o nosso pessoal da BIC, você tem todo o nosso pessoal da Color Mix, 100% à sua disposição para qualquer tipo de dúvida, para qualquer tipo de necessidade que você tenha. Por favor, conte conosco para aquilo que você precisar. Fazer tinta é o nosso dia a dia, tentar resolver o problema das tintas é o nosso negócio e nós estamos à sua disposição. A Color Mix, em especial, o meu muito obrigado por me convidar para esse dia, por dar essa oportunidade para a gente estar aqui com vocês. Agradeço a todos, muito obrigado, uma boa tarde e nos vemos a qualquer momento. Aurélio, mais uma vez, muito obrigado pela excelente apresentação, foi excelente. Eu queria agradecer todo mundo que participou e reforçar que essa apresentação vai estar, esse webinar vai estar disponível no nosso canal de YouTube. E ficamos aqui também à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham aí, se tiverem dúvidas depois, nosso corpo técnico comercial vai estar à disposição para passar as informações aqui para o Aurélio, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos e tenham uma boa tarde.